Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu te convido a ouvir agora a segunda parte da conversa com Rodolfo Chung, CEO da Memed, e o Thiago Júlio, que é diretor médico da empresa. A gente começa falando sobre as vantagens no uso da prescrição médica digital. Thiago, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, 75% das prescrições médicas tradicionais, aquelas físicas, né, que são a maioria ainda, tem chance de erro e 39% dos erros médicos associados à medicação acontecem no momento dessas prescrições. Não sei se é exatamente a canetada ou é a letra que ninguém entende ou o que seja, né? Mas me parece um número muito alto, realmente relevante, né, impactante. Por que a prescrição digital contribuiu para diminuir os erros? Eduardo, eu acho que ela contribuiu de várias formas, né? Acho que a mais óbvia das pessoas entender é a questão da letra do médico, né? Nesses casos, os erros ocorrem na dispensação, não na elaboração da prescrição, né? Ou seja, a dificuldade do paciente e do farmacêutico de entender o que foi prescrito, que muitas vezes você pode ter um erro, troca de uma dosagem, ou às vezes até de um medicamento, uma substância totalmente diferente, né? Então, só o fato da letra vir impressa, né, e não cursiva, acho que já reduz bastante. Do ponto de vista na hora de você fazer a prescrição, você elimina também erros de digitação, você também com uma base de medicamentos, né? Porque as pessoas pensam muitas vezes numa ferramenta de prescrição simplesmente como um editor de textos que você abre lá, e muita gente acha que uma prescrição feita no Word é uma prescrição eletrônica, você imprime aquilo, tira uma foto e manda no WhatsApp ou gera um PDF, né? A gente tem um entendimento muito mais profundo da prescrição eletrônica, né? Então, a Memed, ela tem um banco de medicamentos que ele é atualizado diariamente há mais de 10 anos. Ou seja, você ter o dado correto lá, você ter uma garantia de que existe um time médico liderado por uma farmacêutica, com profissionais de saúde envolvidos, junto com o time de produto e tecnologia, na inserção da base de medicamentos. E hoje não são só medicamentos, são periféricos, curativos, dermatocosméticos, fitoterápicos, suplementos, até canabinoides liberados pela Anvisa tem no nosso banco. Olha. Então, isso já significa que a informação que está lá está por si só correta, ou seja, o nome do medicamento, a apresentação farmacêutica, a composição, as diferenças entre os produtos de marcas distintas, mesmo que às vezes seja a mesma molécula, tudo isso já está contemplado no nosso banco. Eu acredito que isso já diminui em muito, porque, por exemplo, na Memed, não tem como um médico prescrever uma dipirona de 300 miligramas, porque não existe, né? Pode ser que exista, eu acho que eu não estou falando besteira, mas porque ele vai ver lá que só tem a de 500 miligramas e a de 1 grama, né? Então, esse erro de você errar a apresentação, ele já elimina. Acima disso, é o que o Chung falou um pouco, né? É o que a gente vem desenvolvendo já há muito tempo e é onde a gente acha que tem um futuro incrível, é o que a gente chama de inteligências clínicas, né? Tecnicamente, a gente está falando de ferramentas de suporte à decisão, ou seja, são pequenas funcionalidades, pequenas tecnologias que ajudam o médico a prescrever mais corretamente e melhor. Então, por exemplo, na Memed a gente tem a posologia entregue para o médico de forma automática, baseado com o que tem na bula ou na preferência do médico. Então, por exemplo, se ele prescreve lá uma dipirona, o sistema já mostra para eles que são 40 gotas ou um comprimido de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Se for uma criança, é uma gota por quilo de peso. Então, ele já não tem mais como errar como que calcula a dose, digamos assim, de uma maneira mais leiga de falar, né? E a partir disso, a gente vai colocando outras inteligências que vão melhorando a segurança da prescrição, o que também tem a ver com a sua qualidade. Então, a gente tem alertas de alergia para o médico, alertas de interação medicamentosa. Então, quando o médico seleciona 2 medicamentos que interagem entre si, que um pode tirar a eficácia do outro ou pode ter algum efeito colateral, o sistema alerta esse médico. A gente tem alerta de condições, ou seja, remédios que em determinadas circunstâncias ou doenças não podem ser utilizados. Então, tem alerta para gestante, tais medicamentos não. Quando uma gestante está sendo atendida, o médico prescreve um medicamento, ele recebe um alerta, olha, esse remédio não pode ser usado para gestante,
para lactantes, né? A gente tem isso para nefropata, hepatopata, a gente tem alerta de alcoolismo, etilismo, a gente tem alerta de doping para atletas, a gente tem alerta de aeroviários, é um dos que eu mais gosto, que eu nem conhecia antes de chegar na Memed, um cliente nosso, uma companhia aérea, que determinados medicamentos, se o piloto toma, ele não pode pilotar, porque pode causar sonolência e tal, então a gente alerta o médico que, olha, se você prescrever isso, você vai ter que afastar esse piloto durante o tempo do tratamento, enfim. São camadas, Eduardo, de inteligência que vão cada vez melhorando a eficiência. Então a gente sai de um lugar que a gente estava falando de erro grosseiro, erro de digitação, erro de dose, erro de interpretação, e vai para um lugar que a gente está falando de refinamento na qualidade daquilo que é prescrito. Excepcional, Thiago, muito legal. Não sabia que estava tão avançado, assim, a parte da interação medicamentosa por segmento e tal, achei super bacana. E além da diminuição das chances de erro, que agora está super claro, né? O que você enxerga como outras vantagens de uma prescrição médica digital para os profissionais e para os pacientes? Você acha que ele pode até melhorar a qualidade da consulta, por exemplo? A gente não tem nem dúvida disso, Eduardo. Do que a gente tem hoje, eu já acho que ela melhora muito, né? Se a gente pensar no tempo de consulta, uma prescrição na Memed ela é muito mais rápida do que uma prescrição no papel. Então, assim, minimamente a gente está falando do médico ganhar tempo para falar com o paciente dele, ou tempo para explicar o tratamento, tempo para tirar dúvidas e ouvir. Então, só disso eu acho que só da gente falar do ganho de eficiência, eu acho que já melhora a consulta. A gente falar que a prescrição tem uma qualidade melhor, com menos riscos de interações, tal como eu já disse, é um benefício também para aquele médico que, talvez não na consulta, mas certamente não vai ser acordado depois de madrugada com esse paciente indo para um hospital porque desenvolveu uma reação alérgica. Então, o que a gente começa a ver, Eduardo, é que não só melhora no ato da prescrição, no momento da prescrição, melhora durante o tratamento, ao decorrer da jornada, e como o Chung bem falou, né, é uma relação entre o médico e o paciente. E se a gente for pensar bem, a prescrição ela é mais do que um documento ou uma receita para comprar remédio. A prescrição muitas vezes é o próprio elo, é o próprio canal de comunicação entre o médico e o paciente. Você sai da consulta com o quê? Você sai com um monte de informação na cabeça, mas você sai com um pedaço de papel ou com a sua receita Memed, e ali existe uma série de ordens, instruções difíceis para a maioria dos pacientes de entender. Mesmo quem é da área da saúde, quando você está paciente, você vê como é difícil lembrar de tomar o remédio, a complexidade de esse é com jejum, esse não é, esse é de noite, esse é com água, esse é com suco. Então a gente entende que a prescrição, e é o caminho que a gente está indo quando a gente pensa em produto, ela vai ser um grande portal de troca de informações, de comunicação entre o médico e o paciente, de modo que o médico vai ter certeza que o paciente vai ter uma maior adesão medicamentosa, porque ele vai ter não só a facilidade da compra, a comodidade de pesquisar preço, a facilidade de receber em casa ou de comprar em qualquer farmácia, mas ele também vai saber se o paciente está tomando, e ele vai supor que com essas facilidades o tratamento está sendo bem feito, e com isso o paciente vai ter um desfecho clínico melhor, que no fundo é o que ele quer. Então a gente começa a olhar para o futuro, nem tão futuro assim da prescrição digital, como algo que realmente vai mudar o paradigma da prescrição. Assim, a gente não quer que a prescrição seja só uma lista de medicamentos, uma lista de instruções para o paciente seguir. Aquilo ali é o próprio roteiro do tratamento, é o seu script, é aquilo que o paciente pode muitas vezes voltar para talvez relembrar seu tratamento ou tirar dúvidas. Hoje, basicamente, a gente vê a prescrição quando o médico dá e quando a gente vai comprar o remédio. E depois a gente vai no máximo ali lembrar a dose ou ver que dia que acaba, né? Mas, poxa, a prescrição digital, ela abre a possibilidade de ser 10 vezes melhor do que o papel. É algo que a gente tem falado muito na Memed. Então, por que eu não posso dar orientações de como tomar aquele remédio? Se o paciente é diabético, por que eu não posso dar conteúdo de hábitos de vida, dieta? Por que eu não posso plugar ali aplicativos, né, digitais, de saúde digital, como, por exemplo, aplicativos de exercício físico para um controle de obesidade, um aplicativo de meditação para quem está ali numa fase de depressão ou de burnout, orientações do próprio médico em como aplicar insulina ou como que aquele paciente deve fazer o seu curativo. Então,
a gente é muito animado quando a gente fala desse futuro próximo, em que realmente, como eu disse, né, hoje a gente acha que a prescrição digital, ela é melhor que o papel, a gente não tem dúvida disso, ela é mais segura, evita erro, ela é mais prática e é mais cômoda. Mas se você olha para ela, ela ainda é um pouco parecida com o papel, né? A gente meio que, como você disse, a gente digitalizou ela. E isso foi ótimo, tá? Isso já trouxe enormes avanços. Mas a gente tem certeza que agora, na próxima página, no próximo capítulo, a gente vai reinventar o próprio conceito de prescrição digital, deixando ela algo que é impossível de fazer no papel, algo que vai trazer muito mais benefícios do que simplesmente a execução daquele plano terapêutico, e mais no sentido de guiar e orquestrar ali um pouco daquela jornada terapêutica, porque a gente sabe que quando o paciente sai do consultório, o paciente fica perdido. A gente faz muita pesquisa com o paciente, a gente ouve muito isso, né? Poxa, o médico me tratou tão bem, eu adorei a consulta, mas a hora que ele sai, se o paciente não tem o WhatsApp do médico, e se não é aqueles médicos que respondem o WhatsApp, e é difícil achar um desses, porque o médico também não tem tempo de ficar ali respondendo, é difícil, né? O paciente às vezes se sente perdido. E o médico está no perdido também, é isso que a gente tem que pensar. O médico também está no escuro, ele não sabe se o paciente saiu do consultório, se ele comprou o medicamento, se ele comprou certo, se ele vai ter dinheiro para comprar a próxima caixa, se ele está tomando corretamente, se ele está tendo alergia ou não. O médico só sabe quando o paciente volta. Então a gente tem certeza que a prescrição vai ser um grande canal ali de orquestração, né, dessa jornada ali do cuidado ali. Gosto muito da sua visão, cara. Dá pra sentir a paixão que você tem aí na voz e certamente pensar no próximo passo, na evolução do que é uma prescrição, acho espetacular, cara. Parabéns. E, Rodolfo, agora eu vou te trazer algumas estatísticas impressionantes aqui para os meus olhos e te fazer uma pergunta sobre isso, tá? Em 2021, as prescrições da plataforma da MeMed aumentaram 500%, né? Com uma média de 2,7 milhões de receitas digitais geradas por mês, atendendo cerca de quase 30 milhões de pacientes aí ao longo do ano, né? Um número impressionante. Com mais de 150 mil médicos e mais de 60 mil medicamentos cadastrados, hoje as receitas já são aceitas por quase todas as farmácias aí do Brasil, mais de 80 mil farmácias, né? Você acha que a pandemia colaborou para esses números ou era também uma lacuna do setor, com a demanda reprimida alta, né? É óbvio que foi um catalisador, não tenho nem dúvida disso, mas você também enxerga que a demanda já vinha como uma demanda reprimida nesse caso? Olha, com certeza a pandemia só acelerou, mas isso é uma dor profunda que existe no sistema de saúde para o médico e para o paciente e para a farmácia, para o farmacêutico, né? Então, essa é uma demanda que existe, uma dor real, né? E que não tem volta. E eu tenho certeza que o dia a prescrição digital, assim como outros países desenvolvidos, como a gente falou, ela vai ser o padrão, ela vai ser tudo, né? E eu acho que a gente não está nem perto desse ponto de inflexão, tá? Então ele acelerou um pouquinho, mas ainda é muito restrito à classe social mais alta, é muito restrito a grandes centros urbanos, é muito restrito a consultórios particulares, isso ainda vai mudar muito. A gente, como eu falei, a gente ainda nem chegou no ponto de inflexão de ir para 30%, 40%, 50%, 60% de share, né? O governo também tem que ajudar, né? Assim, o Brasil ela tem uma regulamentação que avançou, a telemedicina avançou, mas se você comparar com outros países ainda está para trás, ainda tem muito para melhorar. Não sei se você sabe, talvez o público não saiba, a prescrição digital não é nem permitida para produtos de tarja preta, né, descontrolados. E não é estranho, deveria ser o contrário, é onde mais precisa, né, da digitalização para você ter o controle, para evitar as fraudes, né, é onde menos tem. É óbvio que digital você controla tudo, né? Você controla a quantidade de remédios produzidos, os médicos que prescreveram, quanto cada médico prescreveu, quanto que o paciente usou, que ele não pode repetir a receita, né, ele tem que dar baixa na receita. Com as farmácias, uma farmácia não pode estar fraudando, dispensando demais, vendendo demais, né? Então, em outros países já usam isso, né? E o Brasil ainda tem que avançar. Então, é óbvio que a gente ainda está começando nessa jornada, né? A MeMed, a gente fala que a MeMed teve sorte, a MeMed bombou durante... cresceu exponencialmente, aí você citou esses números, né? Cresceu exponencialmente durante a pandemia, mas assim, e o Zé Delivery também, de certa forma, né? Mas eu falo muito que essas histórias, elas têm uma ponta em comum, em que não foi uma coisa
oportunística da pandemia. Eu digo que, né, esses crescimentos exponenciais, a fortuidade, né, essa sorte, ela favorece os bem preparados. Então, a MEMED, ela já estava trabalhando na prestação digital há mais de 10 anos e ela estava pronta quando teve esse boom de demanda. Né, o Zé Delivery tem essa ponte também. O Zé Delivery, as pessoas não sabem, mas ele já existia há 10 anos antes da pandemia, ele já estava pivotando, aprendendo, mudando, era uma história de resiliência, não é uma história de oportunismo, para que ele estivesse preparado, pronto, quando a demanda tivesse esse aumento exponencial. Eu valorizo demais os fundadores, os empreendedores que tiveram essa visão assim, antes do tempo, vamos dizer assim, né, antes da mudança, e que tiveram essa visão que quando veio a mudança eles estavam preparados. É muito importante isso. Hoje, Eduardo, os nossos números são basicamente os dobros dos que você falou já, né? Então a gente continua crescendo no pós-pandemia, então você vê a prova cabal de que a pandemia acelerou, mas que a demanda já existe. Tanto é que passou a pandemia e ao invés de a gente cair, a gente cresceu. E a gente hoje está em níveis a gente faz 1 milhão de prestações por semana. Né? Então, assim, a gente está num nível muito maior. Você comentou que hoje é 10% de tudo que é prescrito no Brasil? É difícil a gente ter esse cálculo, assim, é uma estimativa interna de... O estimado, né? Exato, Tá. Nem 10% é digital no Brasil ainda. Mas, de qualquer jeito, hoje vocês estão no pico do que vocês já tiveram. Ou durante a pandemia você teve um pico maior? Com certeza. Assim, literalmente, esse mês é recorde de prescrição, mais uma vez, assim, literalmente. Parabéns, bacana. E imagino com tamanho estrutura, tamanho dados que vocês recebem aí, Thiago, deve ter uma grande infraestrutura de tech aí, né, de tecnologia. É mais um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para auxiliar aqui a medicina, né? É um caso super legal. Como que a MEMED investe nesse setor? Sem dúvida, Eduardo. Bom, a MEMED é uma health tech e o produto é um software, né? Então, assim, a gente conhece muitas health techs aí e que o produto é uma prestação de serviço digital, mas de alguma forma existe uma grande maioria das health techs brasileiras, as mais conhecidas, são operadoras de saúde, corretoras, de alguma forma elas são prestadoras de serviço, né? A MEMED é uma das poucas que é uma empresa de tecnologia, o nosso produto é um software. A consequência disso é que é uma empresa que tem toda a característica de uma empresa de tecnologia, ou seja, o nosso grande ativo ali são as pessoas que fazem a tecnologia, né? Mas, sei lá, de 90% lá do investimento na MEMED é em pessoas e as ferramentas que essas pessoas usam para produzir tecnologia, né? Então, basicamente, ali o nosso cloud e algumas ferramentas de desenvolvimento. Posso dizer que hoje, sei lá, 80%, estou chutando aqui, 70%, 80% das pessoas que trabalham na MEMED estão diretamente ligadas à tecnologia e produto. Sejam desenvolvedoras, né? Sejam engenheiros, mas também a turma de produto, a turma de design e o nosso squad de profissionais de saúde, que também trabalha junto com a tecnologia, né? A gente tem uma preocupação enorme com segurança de dados, a gente trabalha com dados sensíveis, privados, é o nível máximo ali de preocupação na LGPD, a gente é uma empresa totalmente compliant. Quando a empresa mudou de controlador cerca de 2-3 anos atrás, isso foi público, a gente recebeu um grande aporte de investidores internacionais, inclusive. Boa parte desse dinheiro foi investido na nossa infraestrutura de segurança da informação, privacidade, toda a adequação, e a gente investe muito dinheiro e tempo, né, dos nossos colaboradores, né, com essas questões aí mais delicadas, digamos, da segurança, né? E como eu disse, a gente tem profissionais de saúde junto com os times de produtos de tech. O nosso head de dados, por exemplo, é um médico formado em ciência de dados também. Ele é o nosso head de dados, né? A gente tem... Mosca branca esse perfil aí, hein? Exatamente, mosca branca. A gente tem uma coleção de mosca brancas lá na MEMED. A nossa head de inteligências clínicas é uma farmacêutica, a gente nesse time tem farmacêutico, biomédica, enfermeira, a gente só não tem fono ainda, e assim, são profissionais que não exercem as funções tradicionais de uma farmacêutica ou de uma enfermeira. Essas meninas ou esses meninos muitas vezes programam, mexem em bases de dados, trabalham com gestão e desenvolvimento de produto. Então, assim, é muito legal ver isso. Eu, como médico, eu me sinto... E esse médico que trabalhou sempre na intersecção entre a TI e a área médica, eu comecei minha carreira fazendo a ponte entre as duas coisas. Eu era o tradutor ali, chamava relacionamento médico-TI.
mas eram dois lados, né? Era a profissional de saúde de um lado, a TI do outro, o gestor de um lado, o médico do outro. E hoje eu acho muito legal e emocionante ver os times juntos, né? Você tem, como eu disse, médico que é diretor do time de dados, eu em algum momento como médico fui líder do time de marketing de growth, porque a gente entende realmente que são as expertises ali em comum que tornam o diferencial na hora que a gente vai produzir um produto que é um software e que é um profissional de saúde que vai usar lá na ponta. Muito bacana. E você deu muito exemplo de tech também, né? Mas eu queria que você desse alguns exemplos também de como que a gente traduz isso para inovação, que eu sei que transborda aí na cultura de vocês, eu sei que está presente na cultura da MEMED, mas, e já emendando, né, dentro desse tema de inovação, falar um pouco de inteligência artificial, né, que é o tema aí dos últimos 2 anos aí mais forte, mais presente no mundo, quando se fala de inovação, de tecnologia. Vocês utilizam também a inteligência artificial para fornecer dados sobre interação medicamentosa, por exemplo, ou outras áreas? A inovação, ela é embutida dentro do core, ali, do DNA da empresa, né? Acho que toda startup deveria ser assim, né? E isso vem bottom-up, né? Ou seja, não é só o Chung, CEO, que cobra inovação da gente, a gente já faz as coisas de forma inovadora. E aí, quem conhece o dia a dia de startup ou de empresa de tecnologia sabe como é que é. Então, assim, a empresa funciona toda dividida em squads, não existe uma gestão, assim, uma cultura de gestão de projetos, é muito mais a metodologia ágil, o jeito que a gente desenvolve produto, é tudo feito de forma muito colaborativa, o jeito que a gente mede resultados é tudo com metodologias modernas, tipo OKRs, moonshots e tal. Então, isso que eu que vim de empresa grande, a gente tem um baita esforço na empresa grande para tentar implementar esses ritos, esses hábitos mais modernos. A startup já vem isso by design, né? De nascença, né? Então isso é muito legal. Como a gente exercita e força essa inovação no dia a dia? A gente tem um head de inovação, que é o Couto, que é o engenheiro, o dev mais antigo da MEMED. Eu acho que hoje é o funcionário MEMED mais antigo que a gente tem lá, e ele sendo um dos responsáveis por tecnologia, também é o responsável por puxar a inovação. E a gente tenta puxar essa inovação, não só quando a gente está olhando para o produto, então aquilo que eu já falei, puxa, como que a gente reinventa a prescrição? Como que ela é 10 vezes melhor, né? Mas também a gente tenta inovar muito ali em modelos de negócio, modelos de parceria, como que a gente faz para parcerizar melhor com as instituições de saúde, de forma que eu não vou só entregar uma plataforma de prescrição, eu vou entregar valor, eu vou entregar dados, eu vou entregar informação. Então, por exemplo, a gente tem um relacionamento muito bom com a indústria farmacêutica, que vê na MEMED um excelente canal de divulgação dos seus produtos, um canal de educação médica. Então a gente tem um grande esforço ali de sentar com eles e co-criar produtos dentro da MEMED que ajudam de forma inovadora, diferente daquilo que a gente está acostumado ali no dia a dia da indústria farmacêutica, o representante, o panfleto, o congresso, o jantar. Então a gente tenta criar formas digitais e mais inovadoras de entregar valor, no caso aqui específico, 2 entes ali na indústria farmacêutica e médico, mas a gente faz isso para os hospitais, a gente começou a fazer isso para o varejo farmacêutico recentemente, com as PBMs que queremos fazer também. Então, eu acho que esse olhar inovador sobre como que a gente usa os nossos ativos ali, né, que é uma tecnologia boa, uma plataforma líder de mercado e principalmente nosso time de talentos, para inovar nesses novos modelos ali de negócio, de parceria no setor. E por fim, falando de inteligência artificial, sendo bem honesto, no produto final hoje que está disposto para o médico, não tem inteligência artificial do jeito que a gente imagina hoje, tá? Todas as nossas interações, todas as tecnologias que ela tem ali, elas têm muita tecnologia por trás, mas não é exatamente inteligência artificial, depende de como se define, porque, por exemplo, algumas das nossas coisas são algoritmos, são árvores de decisão, que é uma forma rudimentar de inteligência artificial ali, né? Mas pensando hoje que a gente fala ali principalmente de Deep Learning e os Large Language Models, no produto a gente ainda não tem, mas a gente testa muitas coisas, a gente tem testado bastante coisas ali dentro, então a produção de orientações, o quão eficientes esses sistemas são para buscar erros nas prescrições, o quanto que a gente consegue usar um assistente, um copiloto, que a gente tem falado
muito aí, né, para apoiar ainda mais o médico com mais inteligência ali, de repente trazendo artigos, de repente trazendo informação científica nova. A gente tem feito muitos testes disso internamente ainda, produção de conteúdo também, por exemplo, será que a inteligência artificial ela ajuda a transformar o texto técnico da bula num texto amigável para o paciente, ou ela consegue resumir a bula para mim, para trazer as informações mais importantes para o médico? Todos esses testes a gente tem feito dentro de casa, alguns têm resultados muito bons, outros resultados que não são bons, mas é que o nível de exigência e segurança é tão alto que a gente entende que a tecnologia ainda não está pronta. Mas em breve, eu acho que muito em breve, a gente vai começar a ter essas funcionalidades com inteligência artificial ali para o médico e para o paciente usar. Então, bastante ainda pesquisa dentro de casa, pouca aplicação no produto final ainda, por uma questão, como eu te disse, né? A gente é muito exigente com a questão da segurança e da qualidade da informação nesse caso. E correto, isso mesmo. E, Rodolfo, o surgimento aí das prescrições digitais é um exemplo de inovação que só vai crescer, não tem mais volta, sem dúvida, nisso aí. E eu sei que vocês receberam um enorme aporte do DNA Capital, acho que foi cerca de 300 milhões aí, né? E se tornaram um dos cases mais bem-sucedidos de Health Tech no Brasil. Como que você vê o futuro da empresa e do setor? E dentro disso, quais seriam os próximos desafios para a Memed? Eu acho que o potencial é enorme da nossa tese, e acho que foi isso que me encantou muito de vir para cá. E eu sinto que a gente está no começo do começo mesmo. Então, a primeira coisa que, como líder de prescrições digitais, eu acho que a gente tem que ter uma disciplina de nunca virar incumbente, que é aquele cara que senta nos louros e para de inovar, né? Eu me importo muito pouco com concorrentes, com outras prescrições digitais, né? Eu não fico olhando para eles e fico tentando ganhar share deles, e fico tentando... Não é esse o meu ponto. O meu ponto é olhar para frente e como é que eu vou capitanear a categoria inteira de prescrições digitais para ela crescer na penetração que a gente estava falando, né? E a gente estuda outros setores, outros cargos, e uma coisa que fica muito claro para a gente é o que o Peter Thiel fala no livro Zero to One, que para você mudar o hábito de alguém, não adianta você fazer uma solução marginalmente melhor. Você tem que fazer uma solução 10 vezes melhor, porque senão você não consegue mudar o hábito arraigado de uma pessoa, né? E a gente está nessa direção. Assim, eu acho que não é o objetivo da empresa fazer uma solução melhor que os concorrentes. A nossa objetivo é de fazer uma outra categoria, uma coisa que nunca foi pensada. Disruptar mesmo esse canal de comunicação entre o médico e o paciente. Só assim é que eu vou totalmente mudar o hábito do médico, totalmente mudar o hábito do paciente, né? Então, esse que é o desafio que eu tento me colocar, e esse é o propósito que a gente está perseguindo. Falando em propósito, eu acho que a Memed tem uma missão. Eu acho que a coisa mais gritante no Brasil é a desigualdade social e a desigualdade que se reflete na saúde. O nível, a qualidade de acesso que uma pessoa do topo da pirâmide ela recebe comparado com uma pessoa que vai no médico coberto pelo plano de saúde ou no SUS ou uma consulta que ela é muito rápida, 10 minutos, você não consegue aprender tudo sobre o que você quer. E eu acho que a digitalização, eu enxergo a digitalização como uma arma para a gente diminuir essa disparidade, para a gente potencializar essa consulta que ela é limitada por ser 10, 15 minutinhos, né? Da gente potencializar o impacto dela e talvez trazer mais qualidade, mais informação, mais engajamento do paciente também sobre esses limitantes que existem na saúde do Brasil. Esse, para mim, vai ser o propósito. Se a gente conseguir aumentar o engajamento do paciente com o seu próprio tratamento, se a gente conseguir, com isso, aumentar a adesão, que é uma das maiores dores do Brasil, a gente estima que nem 45% talvez dos tratamentos são aderidos completamente, né? Se a gente aumentar a adesão ao tratamento, se com isso talvez a gente diminuir a sinistralidade do Brasil, aí sim eu vou sentir que a Memed impactou a sociedade brasileira do lado certo. Muito legal, eu acho que vocês estão no caminho certo, parabéns. E esse é um bom momento para a gente fazer agora o nosso jogo rápido. Então vamos sair um pouquinho dos assuntos de negócios. A gente faz esse quadro para conhecer um pouco melhor, até gostos pessoais, vocês como pessoas também, que vocês são dois grandes protagonistas aí da transformação desse mercado. Então é sempre interessante a gente sair um pouquinho também e entender o lado pessoal. Como aqui somos uma dupla, né? Um trio, agora vocês são uma dupla comigo, vou pedir para que a gente seja bem breve nesse jogo rápido em termos de resposta, que aí eu gostaria de pegar de vocês dois, tá bom? Vamos lá então na primeira, ó. Fora livros técnicos aqui,
queria que vocês dessem alguma recomendação sobre algum livro que vocês leram ultimamente ou no passado que mudou o mindset de vocês. Olha, o meu livro de cabeceira, que mudou minha vida, ele se chama Range, Como Vencer na Vida, assim, sendo um generalista num mundo que é feito para especialistas. E ele mudou a minha vida porque eu me senti finalmente em paz em ser um generalista. Eu sempre tive essa inquietude de não me aprofundar numa coisa, mas ter interesse por várias coisas, e acho que esse livro me fez sentir em paz de que não tem uma coisa certa ou coisa errada, né? E que existe sim uma importância muito grande no mundo dos negócios também, para você ser generalista. E Thiago? Para mim é o José Saramago. Primeira vez que eu li ele, eu fiquei confuso, li de novo e nunca mais parei de ler. Eu vou falar aqui um que é o meu favorito, A Jangada de Pedra. Para quem tem família portuguesa ou espanhola, é particularmente interessante, mas ler Saramago para mim sempre me deixa num estado mental muito, muito legal. Inquieto e desconfortável ao mesmo tempo. Bacana, gostei da descrição, muito boa. E em termos de série, vocês assistem? Tem alguma para indicar? Olha, eu vou falar uma aqui que eu não vejo a hora de sair a próxima temporada, que é a The Bear. Acho que tem no Star Plus, talvez. É sobre a reforma de um restaurante numa família meio problemática em Chicago. Muito legal esse seriado. Você, Rodolfo? Esses de negócios, o do Spotify é espetacular, né? O filme do BlackBerry é espetacular, né? São muito bacanas. Recentemente, eu sou pai de 2 meninas gêmeas de 10 anos e eu assisti junto com elas, não é série, mas assisti a trilogia do De Volta para o Futuro. É muito bom. Que bacana, que divertido, que gostoso, ver como ele, sabe, 20, 30 anos depois, eles ainda são bacanas e relevantes, né? E eu assisti porque a gente fez uma convenção aqui na MEMED e a gente usou o tema do De Volta para o Futuro. Porque eu acho que tem uma conexão muito grande assim de você pensar no futuro, mas revisitar o passado, aprender com as coisas do passado, você vai para o futuro e sonha e faz e você tenta mudar as coisas. Então, assim, tinha uma razão, mas no final das contas virou uma diversão lá em casa. Muito legal, a analogia é muito boa, muito boa. E tem algum fato aí do ecossistema da inovação na saúde no Brasil que marcou vocês ou que vocês consideram super impactante? Eu penso assim, muito numa tendência de que o paciente está cada vez mais empoderado, né? Mas muitas vezes ele acaba tendo informações erradas. Hoje tem uma abundância de informações, mas se você achar que ele vai achar tudo no Google, gente, é um perigo, é uma armadilha gigantesca. E a figura do médico é fundamental para guiar o paciente, mas o médico ele se sente muito desafiado, porque antigamente o que ele falava era lei, e hoje ele fala e ele é questionado pelo paciente, né? Então, eu acho que essa é uma tensão muito grande da saúde, do futuro, dos dias de hoje, né, e que alguém precisa ajudar lá a drivear, assim, a conduzir esse processo para que seja potencializador e não caia nas armadilhas que tem por aí. Segurar o Dr. Google, sem dúvida. E você, Thiago? Eduardo, eu sou suspeito para falar, mas quando a gente fala de ecossistema de inovação em saúde, eu tenho um carinho muito grande pelo Cubo Health, né? Eu não sei se você sabe, mas eu participei ativamente lá da criação do Cubo Health, junto com a DASA, com o Itaú, e escolhi a dedo as primeiras startups, não só as primeiras, mas que eu considero que era a primeira geração de startups. Então tinha MEMED, tinha a iClean, tinha a Doco, e muitas dessas startups que tiveram sucesso ali, elas tiveram com a gente em algum momento ali no Cubo. Então, assim, não era nem uma questão só do Cubo e dessas startups e do meu momento, mas é que eu acho que a partir dali, realmente, inovação em saúde virou mainstream, né? Eu lembro que, assim, a gente, no primeiro ano de Cubo, ninguém nem sabia o que era aquilo, e dali 2 anos, estava todo mundo indo lá, todas as empresas querendo montar área de inovação, todo mundo querendo investir em startup. Então, isso me marcou muito. Definitivamente foi um marco, não só para mim, mas para quem trabalha aí com tecnologia em saúde. Legal. Agora, em poucas palavras aí, qual é o maior desafio da saúde no Brasil? Olha, o santo grau é a interoperabilidade, né? Os sistemas mais avançados são fechados e você não consegue ter a visão holística de tudo do paciente. Esse é a grande dor, a grande solução que a gente precisa achar. Eu ainda acho que é acesso, tá, Eduardo? Não acesso no sentido simplesmente de você conseguir pagar ou conseguir chegar ou ter médico no postinho, que é a realidade muito brasileira, ir no postinho e não ter médico ou não consegue nem chegar no postinho. Mas acesso no sentido mais amplo, de contexto, ter acesso ao médico certo, na hora certa, com a informação certa, no preço certo, de forma sustentável e ética. Acho que esse ainda é o maior desafio. Primeiro e maior ainda. 2 desafios enormes, eu concordo com os dois, é muito bom.
E por último, essa também está bem fácil. Qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Olha, para mim, eu estou na saúde não por acaso. Eu enxergo que é um setor da economia gigantesco, né? A gente fala que é o maior setor dos Estados Unidos, com certeza vai ser o maior setor do Brasil, dado a demografia, né, que vai avançando. Mas, por outro lado, é um setor menos digitalizado, com mais fricções, com mais dores, com mais fragmentação que existe. Assim, é inacreditável que em fintech, né, em finanças, que era uma coisa super regulamentada, talão de cheque é uma coisa do passado, mas em saúde ele ainda existe, né, na forma de prescrição, na forma do talonário, da prescrição controlada. E eu acho que o que precisa não é um ator resolver isso. O que precisa é conseguir colocar na mesma mesa todo mundo que tem interesse nisso. As empresas, o setor público, os médicos. Vocês têm associações de pacientes. Se você colocar todo mundo na mesa e conseguir conversar, aí a gente vai achar a solução. Olha, o legado que eu queria deixar, Eduardo, é justamente a importância do papel do médico, do profissional de saúde no desenvolvimento dessas tecnologias, nos departamentos de TI no hospital, nas áreas de produto das startups. Eu acho que realmente o profissional de saúde envolvido nesses processos de criação, desenvolvimento e desenvolvimento de negócios tende a ser melhor. Eu acho que esse é um grande legado, assim, normalizar, digamos, a presença de um médico numa health tech ou de um médico na TI. Então, eu acho que esse pode ser o meu legado. Rodolfo Chung é CEO e Thiago Júlio, diretor médico da MeMed, health tech pioneira e líder em prescrições médicas digitais no Brasil. Agradeço a vocês pela excelente conversa e desejo muito sucesso nessa visão inspiradora que vocês trouxeram aqui no programa. Muito obrigado, Edu. Foi um prazer. Fico super à disposição aqui. Foi uma honra conversar com você, Edu. Muito aprender com você também. Foi um prazer, Edu. Obrigado pelo convite e até a próxima. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando no seu canal preferido via Spotify, Apple, Google Podcasts ou até Amazon Music. E não esqueça de seguir nosso canal para estar sempre atualizado com o conteúdo mais relevante e novo e também de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do tema. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.